Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês. Quando começa a aula, eu vou só olhando assim, né? Aí eu falei, gente, aí eu vou olhando assim, cadê aquelas carinhas conhecidas? Eu falei, ô, povo bonito, né, gente? Vamos falar a verdade? Esse friozinho deixa a gente elegante, né? A gente reclama um pouquinho assim, ah, tá frio, coisa e tal, mas rola uma elegância assim. Eu falei assim, eu tenho que botar todos os meus casacos, gente. No Rio de Janeiro não usa esse negócio de jeito nenhum, né? Aí eu falo pra vocês, tem que aproveitar. Aí todo mundo fica assim, aí você tá morrendo de frio? Quem já me conhece já sabe, né? Adoro, né? Aí eu posso, uso tudo meu. Eu falei assim, adoro. Eu já tenho aí algumas cidades que eu vou adotando já de coração, por conta de trabalho, e agora Porto Alegre está entrando no mapa. Agora eu já consegui, gente, dessa vez conhecer um pouco mais de Porto Alegre, olha que delícia, né? Então eu já consegui passear em 3 shoppings. Para quem não conhecia nada, olha que legal, já conheço 3 shoppings, já melhorei, né? Então, porque venho para cá, era só trabalho, só trabalho, só trabalho. Eu falava isso para vocês, eu falava, gente, eu não consigo passear, pelo menos eu tô conhecendo mais um pouquinho. Aí eu vou ter que voltar várias vezes, né? Pessoal, um prazer enorme para aqueles que eu já conheço, né? É muito bom rever vocês. E aqueles que eu não conheço ainda, eu sou a professora Juliana Monteiro. Hoje é um momento para a gente trazer aqui algumas dicas e alguns pontos relevantes para o nosso direito do trabalho. Então, nosso encontro vai ser pautado no direito material do trabalho. Eu resolvi escolher o seguinte, tá? Como nós temos aí a nossa tão famosa reforma trabalhista, a gente já vem, né, sendo uma grande aposta, a gente já vem apostando, a gente já vem chamando atenção desde o exame anterior, que foi a primeira vez que a reforma trabalhista foi cobrada. A grande aposta continua sendo o quê? A reforma trabalhista e aqueles pontos que foram, então, alterados pela reforma. Os artigos que foram alterados, aqueles que foram novos, introduzidos pela reforma trabalhista. E aí, vamos fazer o seguinte, eu escolhi alguns temas e esses temas a gente vai, então, aproveitando aí, né, para a gente poder utilizar. Vocês receberam algum material? Tem alguma coisa para vocês? Não, né? Então, só para saber se tinha alguma coisa aí para vocês. Porque eu vi alguém com um papelzinho ali, eu não sabia que papelzinho é esse. Aí fui olhar, né? É só para anotar, né? Você tá aí só de olho nas dicas aí, vai só... Então, vamos lá. Eu escolhi algumas dicas. Vamos começar aqui. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é quando se fala em tempo à disposição do empregador, ok? Então, vamos aqui trazer o artigo 4º da CLT, tempo à disposição. Por quê? Porque o artigo 4º da CLT sofreu várias alterações com a reforma trabalhista. Aquele dispositivo que diz assim, ó, tempo à disposição do empregador equivale a tempo de serviço prestado. Só que o que acontece? Por mais que eles tenham deixado essa previsão lá no artigo 4º da CLT, por mais que ele diga lá no artigo 4º, não tiraram. Está lá dizendo que o tempo que o empregado fica à disposição do empregador, né, faz parte ali, né, e ele deve ser considerado como tempo de trabalho. No fundo, a reforma trabalhista praticamente quase que acabou com isso. Por quê? Porque restringiu muito aquelas hipóteses de tempo à disposição do empregador. Hipóteses que eram consideradas tempo à disposição deixaram de ser consideradas tempo à disposição do empregador. Então, a melhor forma, já que nosso objetivo, nossa prova é pautada em letra da lei, eu vou escolher alguns dispositivos, a gente vai até eles e eu vou traçando algumas coisas aqui. Esse artigo 4º da CLT, rapidamente, é aquele que fala assim, vamos recordar, ele vem mantendo no seu, né, caput a redação, e eu quero chamar a atenção não do caput do artigo 4º, mas o parágrafo 2º do artigo 4º. Esse parágrafo 2º do artigo 4º da CLT foi alterado pela reforma trabalhista. E aí ele vem trazendo justamente o que eu falei para vocês, o tempo à disposição do empregador sendo o quê? Restringido. Hipóteses que a gente considerava tempo à disposição e não mais estão aqui sendo consideradas. Vamos aproveitar e eu vou trazendo para vocês alguns conteúdos. Quando ele diz no parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que, mesmo que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto lá no artigo 58, parágrafo 1º da CLT. C, olha aí, por escolha própria,
o empregado buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou mais condições climáticas, bem como adentrar e permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, como ele falou, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal. Na verdade, tudo isso, a gente usava muitas dessas situações consideradas como tempo à disposição. O que diz claramente hoje a CLT? Essas hipóteses. Eu vou ficar aqui um pouco porque está chovendo muito, então vou esperar a chuva passar. Isso não é tempo à disposição, isso não gera tempo à disposição, não é pago, não gera hora extra. Esse horário é muito perigoso, eu vou esperar ficar um pouco menos perigoso. E qualquer outro momento que ele fique lá, né? Como ele fala ali, para higiene pessoal, para prática religiosa, para qualquer atividade de lazer. E olha, um detalhe, o inciso 8 diz assim, para troca de roupa ou de uniforme. Quando? Quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Porque, dependendo do tipo de atividade, há uma exigência de se trocar a roupa. Tem algumas roupas que precisam ser, de repente, esterilizadas, tem que tirar aquela roupa, não pode sair ali com aquela roupa que é a roupa de trabalho. Então, se o empregado, ele trocar o uniforme dele, porque ele não quer sair na rua daquele jeito, aquele período não é tempo à disposição. Agora, se ele é obrigado a ter que tirar aquela roupa, aquele período sim, aí ele está contabilizando aquele período. Então, ele diz aqui, ó, chamando atenção, nossa prova é a letra da lei, a melhor forma é a gente fazer assim, ó, ler e chama atenção. Como eu disse a vocês, vem no finalzinho aqui, ó, o inciso 8, lá do parágrafo 2º do artigo 4º. Troca de roupa ou uniforme não faz parte da jornada, não é tempo à disposição. Agora, quando? Quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, o que eu entendo? Se for obrigatório trocar o uniforme na empresa, havendo a obrigatoriedade, aí sim vai ser considerado tempo à disposição. Então, se for uma prova, a gente tem que ver, será que ele era obrigado ou não era obrigado? Porque se ele era obrigado, contabiliza. Se ele não era obrigado e ele troca por vontade própria, porque não quer sair na rua de uniforme, aí se é por escolha dele, aquele período não será considerado tempo à disposição. Então, olha só, isso me faz lembrar de duas coisas. Primeira delas, vamos pegar o gancho para uma outra coisa nossa que também pode cair em prova. A gente falou de uniforme, né, gente? E aí, a gente teve, com a reforma trabalhista, um artigo que foi incluído lá no capítulo do contrato de trabalho, falando justamente da questão do uniforme, ok? Então, vou aproveitar com você, a gente estava lá, vamos todos juntos, lá no nosso capítulo que fala do contrato de trabalho, começando lá no artigo 442 da CLT, eu vou trazer para vocês justamente esse dispositivo, que é o artigo 456A da CLT, 456A. Ju, por que se a gente estava falando de tempo à disposição, lá no inicinho da CLT, no artigo 4º, por que agora você está levando a gente para o 456A? Porque apareceu uniforme. Então, olhando para a palavra uniforme, me fez lembrar. Nós temos um artigo novo na CLT que fala do uso do uniforme, que é o 456A. Olha lá o 456A, quando ele entra em cena. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras, ou outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Então, é possível que o empregador determine a necessidade do uso do uniforme? Ele pode falar, ó, o uniforme é obrigatório. Sim. O empregador, ele pode inserir naquele uniforme que o empregado utiliza logomarca da empresa, empresas parceiras. Sim, tudo isso é possível, tudo isso é permitido, tá? E isso está expresso hoje na CLT. Artigo novo, não foi objeto de prova ainda. Eles podem aproveitar e colocar em prova. Outra coisa que também vem colocada aqui. A quem compete a manutenção deste uniforme? A limpeza do uniforme, como fica? Foi incluído um parágrafo único nesse artigo 456. E ele fala, a higienização do uniforme é de responsabilidade
do empregado, ou seja, do trabalhador, a não ser que aquela higienização demande algum tipo de procedimento especial. Aí, se for algum procedimento especial, quem vai ter que fazer isso? O empregador. Então, o parágrafo único do 456 diz lá: higienização de uniforme é responsabilidade do trabalhador, sendo, então, no caso, que, salvo naquelas hipóteses em que haja a necessidade de procedimentos, de produtos diferentes daqueles que são utilizados comumente para higienização. Fizemos isso. E agora eu vou levar vocês, sabe para onde também? Para o artigo 58 da CLT. Você já viu que a gente está dando uma passeada na CLT. Eu estou pegando assim, ó, o gancho de um artigo e eu estou levando para o outro. Então vamos recapitular? Aonde começamos? No artigo 4º, tempo à disposição do empregador. Por que do artigo 4º a gente foi ao 456A? Porque apareceu o uso do uniforme. Ju, e por que agora a gente está indo lá para o capítulo da duração do trabalho e você está levando a gente para o artigo 58 da CLT? Porque o artigo 58 também foi alterado pela reforma trabalhista. O próprio artigo 4º, com o qual a gente iniciou o papo, ele fez menção ao artigo 58. Então, olha só, o artigo 58, ele fala da jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais, mas isso é cópia da própria dicção constitucional, porque lá no artigo 7º da Constituição, no inciso 13, ele vem falando da regra geral de duração. Aí vem o parágrafo 1º do artigo 58. Eu não sei se você já se deparou, se lembra daquela regra que diz assim, ó, quando o empregado chega no trabalho, quando ele for bater o ponto dele, existe uma tolerância de até 5 minutos. Essa tolerância está neste parágrafo 1º do artigo 58. Então, existe pela CLT uma tolerância, 5 minutinhos. Então, se ele chegar até 5 minutos depois do seu horário, ele não pode ser descontado do seu salário. É uma tolerância legal. Aí ele está trabalhando. Aí ele bate o ponto dele até 5 minutos após o seu horário de trabalho. Isso também não está contabilizando para efeito de horas extras. Então, o que acontece? No cartão de ponto, a gente lembra assim, ó, 5 minutinhos de variação que pode ter na entrada e 5 minutinhos de variação que pode ter na saída. 5 na entrada, 5 na saída, eu posso ter variação diária no registro de ponto de quantos minutos? 10 diários. Pra gente, na hora da prova, sabe como é que é a prova objetiva, né, gente? Vamos falar a verdade? Vocês estão lá fazendo a prova. Não cai só direito do trabalho, são várias disciplinas. E aí o que acontece? Na hora da prova, eu já vi questão assim, né? 5 antes, 5 depois, o limite é de 15. Como é que 5 mais 5 vai dar 15? E aí a pessoa marca. É porque na hora da prova, às vezes, a gente é abduzido por uma força que não sei de onde vem, né? Aí você fala, gente, como que eu marquei esse negócio? Aí eu falo, ó, tem algumas coisas que na hora da prova ajudam muito. Não, parece meio bobo, mas se necessário for, você faz assim, ó. Vai achar que você está dançando, sei lá o que é, mas não liga não, se na hora da prova for necessário assim, você vai lá e faz, acerta a sua questão. O negócio é o seguinte, se conquistar 1 ponto, só faltam 39 para passar. Já entendeu como é que é? Então, se necessário for, 5 minutinhos antes, 5 depois, 10 minutos diários na variação. E o que acontece? Esse dispositivo, o que o TST, ele trazia a ideia? Lá no tempo à disposição, como se eu bato o meu ponto, né? Eu tenho 5 minutos de tolerância para bater o ponto no final da jornada para efeito de hora extraordinária, o que automaticamente vem trazendo lá na primeira parte, quando a gente começou no artigo 4º da CLT? Ele diz, ó, tempo que ficou lá, trocando de uniforme se não era obrigatório, prática religiosa, nada disso está contando como tempo à disposição. Isso não equivale a tempo de serviço prestado. Então, antes da reforma trabalhista, a gente utilizava muitas dessas situações, muitas delas vinham como tempo à disposição. E lá no artigo 4º eles foram lá e ó, acabaram com isso. Então, o tempo à disposição não acabou, mas ele foi muito o quê?
restringido, mas de uma forma que quando você olha, muitas coisas que a gente antes da reforma considerava tempo à disposição, por isso que eu comecei pelo artigo 4º da CLT, muita coisa deixou de ser considerada. Então, se deixou de ser considerada tempo à disposição, aquilo não conta na jornada e não vai ser contabilizado para efeito de horas extras. Aí, pessoal, parágrafo 2º do artigo 58, aproveitando que a gente está aí no artigo 58, parágrafo 2º. Esse artigo trouxe uma alteração, mas uma alteração daquelas assim que mudou realmente um instituto que existia e com essa modificação o instituto não existe mais. Se você já ouviu falar em horas in itinere, essa alteração do parágrafo 2º do 58 fez o que com as horas em itinere? Acabou com as horas em itinere. Por quê? Porque hoje, quando a gente vai ao artigo 58 da CLT, no parágrafo 2º, o que ele diz pra gente? Só vai contar na jornada de trabalho a hora em que ele efetivamente chegar no seu posto de trabalho. Não tem mais a exceção das horas em itinere. Tempos de deslocamento que a gente considerava antes a possibilidade, deixam de ser considerado tempo à disposição. Então hoje, você pega lá a dicção do parágrafo 2º do artigo 58, só conta quando ele efetivamente começar o quê? A trabalhar. Dá uma olhada. Vê o artigo 58, parágrafo 2º, ele diz assim, ó, o tempo que você levar se deslocando da sua casa até o seu efetivo posto de trabalho, eu não quero saber se você está indo a pé, eu não quero saber se você está de carro, se você está de ônibus, você pode ir de qualquer forma de locomoção. Esse período da sua casa até o momento que você chegar no seu efetivo posto de trabalho não faz parte da jornada. Então, a gente tinha uma exceção. Em algumas hipóteses, a gente podia contar esse trajeto. Eram as hipóteses de horas em itinere. Então, com a nova redação do parágrafo 2º do artigo 58, acabam as horas em itinere. Então, olha como um tópico que eu escolhi para vocês, que foi o primeiro ponto que eu escolhi para a gente trabalhar, olha como um tópico acaba gerando uma série de outras coisas. Fomos em tempo à disposição, mas também falamos de uso de uniforme, falamos também do fim das horas em itinere, e com isso a gente já fez um apanhado de vários dispositivos importantes. Então, esse fica para nós aí o nosso primeiro ponto que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho aí dentro desse nosso encontro, da nossa proposta hoje. Agora, eu trago para vocês o seguinte, um outro tópico que eu quero trazer, e eu acho que tem grandes chances de aparecer em prova. Nós não tínhamos na CLT esse ponto, e ele apareceu também com a reforma trabalhista. Aquele dispositivo novo que fala do sócio retirante. Quem é o sócio retirante? Aquele sócio que saiu da sociedade. E aí, a análise que pode perfeitamente ser questão de prova. Será que um sócio que se retirou da sociedade, ele pode vir a responder por dívidas daquela sociedade que ele não pertence mais? Até pode, mas a gente vai ter que ver o quê? Quando há a saída de um sócio, muitas vezes aquele sócio não se preocupa com uma coisa muito importante. Tem que ser feita formalmente a alteração contratual da sua saída, e esta alteração contratual ela precisa ser o quê? Averbada. Por que isso? Porque a partir do momento que acontece a alteração contratual e é averbada esta alteração, aquilo ganha publicidade. Olha, esse sócio aqui não faz parte mais desta sociedade. Por que isso? Porque eu tenho que ver, na hora de uma eventual questão de prova, eu acho que é uma boa questão para a prova, narrar que um ex-empregado ou um empregado da empresa acabou acionando na Justiça do Trabalho, entrando com uma reclamação trabalhista, e aquela reclamação trabalhista perguntando na questão se pode ou não pode atingir o sócio que já se retirou. Qual é o artigo da CLT novo que fala sobre isso? É o artigo 10A da CLT, 10A. O artigo é novo, então ele foi incluído com a reforma trabalhista. Artigo 10A.
como nosso objetivo agora é chamar a atenção de pontos que são importantes, de uma forma focada e do jeitinho como a banca gosta, vamos falar a verdade? A nossa prova não é uma prova objetiva? Prova objetiva, a gente não tem que trabalhar com a letra da lei? Então vamos lá, não tem forma melhor do que a gente aproveitar e estar com a letra da lei em mãos. Rapidamente, vamos lá e tecemos alguns comentários. Diz então assim, artigo 10A da CLT, novo, incluído com a reforma trabalhista. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, vírgula, somente em ações ajuizadas até 2 anos. 2 anos a contar de que momento? 2 anos depois de, olha aí, averbada a modificação do contrato. Então, por isso que quando o sócio sai, ele tem que tomar cuidado com a alteração contratual e essa alteração, ela tem que ser averbada, como eu falei, tem que ficar registrado, ganhar a publicidade de que ele saiu e efetivamente ele saiu. Saiu, averbou, ações ajuizadas nos 2 anos seguintes, aquele sócio retirante pode vir a responder. Ele vindo a responder, ok, gravamos, de averbada alteração contratual, 2 anos, ótimo. Agora, qual é o tipo de responsabilidade mesmo que em regra ele tem? Subsidiária. Responsabilidade subsidiária tem que vir para a gente uma coisa muito presente. A responsabilidade subsidiária é um tipo de responsabilidade que ela traz para a gente uma coisa que é um benefício de ordem. Quando alguém é devedor subsidiário, a gente não vai diretamente até ele. Quando você já vê que a responsabilidade é subsidiária, sempre tem uma ordem até se chegar àquele devedor subsidiário. E a lei pensou nisso, ok? Então, voltando aqui, melhor forma, como eu disse a vocês, a gente está batendo em pontos importantes e nada melhor do que a letra da lei, principalmente quando há alterações. E aí diz assim, olha a ordem de preferência na hora da responsabilidade. Primeiro, a empresa devedora. Segundo, os sócios que ainda fazem parte da sociedade. E aí só depois, se não tiver como cobrar da empresa devedora, dos sócios que ainda fazem parte da sociedade, dentro deste limite, né, de ter sido ajuizada dentro do biênio, 2 anos, a contar da averbação, da alteração contratual que ele saiu, aí os sócios retirantes podem responder. Alerta máximo ligado agora. Esta alteração, ela pode ter sido fruto de uma fraude. Vamos falar a verdade? Quantas alterações contratuais fraudulentas nós não temos desta porta para fora? Ó, um monte. São coisas que são armadas, fraudadas, só para tentar alguém se livrar de uma responsabilidade trabalhista. Se automaticamente descobrirem lá que esta alteração contratual, esse sócio retirante saiu e aquilo foi fruto de um ardil, de uma fraude, a responsabilidade dele passa a ser solidária. Se aparecer, então, sócio retirante e a saída dele da sociedade envolvida em algo que leve, então, uma fraude, cujo objetivo maior, você já sabe, seria, né, tirar a responsabilidade trabalhista, deixar de ser ali responsável em algum momento, diz, então, o parágrafo único, automaticamente trazendo, então, aqui o artigo 10A, ele fala, em caso de fraude na alteração societária, a responsabilidade passa a ser solidária, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente trabalha com temas novos, um tema acaba levando a gente a outro, a gente aproveita, porque vamos falar a verdade? Ao longo da preparação, conforme eu vou dando aula, eu vou olhando para cada um de vocês. E sabe uma coisa que está me deixando muito feliz? Eu estou percebendo que vocês estão acompanhando a aula e efetivamente recordando os pontos. E aqueles que, de repente, não fizeram todo o curso regular, aproveitaram esse momento agora para pegar aqueles pontos importantes, eu estou vendo que é assim, olha, anotando, acompanhando, esta é a ideia desses nossos encontros próximos à prova. É ir buscando reforçar o que estudamos, chamando a atenção de pontos que são importantes. Por quê? Porque agora, até o momento da sua prova, você vai me prometer uma coisa.
eu vou chegar aqui, vou trazer várias dicas de direitos do trabalho. Outros professores já passaram antes de mim e já trouxeram uma série de dicas para vocês. Mas eu vou dar uma dica que é aquela assim, saindo do script. Aquela que é a dica que na hora da prova eu falo para vocês. Sabe qual é a dica? Acreditem em vocês. Eu olho para cada um de vocês e vejo assim, olha, cada um de vocês, se eu pudesse agora, sabe o que eu fazia? Eu dava um abraço em cada um, então sintam-se abraçados. Porque se a gente pegar assim, ó, a energia está sendo passada, se você vai sentir o abraço. Quando a gente realmente está conectado, você sente o abraço. E eu vou falar, sabe por quê? Porque eu estou dizendo assim para vocês, acreditem. Primeiramente, acredite em você, você vai passar. Você estudou, você se dedicou. De hoje até o dia da prova, pensamentos negativos, olha, estão proibidos. Só pense em coisas boas, porque a gente tem um encontro marcado na segunda fase. De trabalho, quem escolheu o direito do trabalho. E em outras que a gente vai se encontrar pelos corredores do curso. Mas você acha que eu não estou olhando para você que está online? E por que você não foi e aceitou meu abraço? Pode aproveitar o abraço e eu estou falando, claro que você vai passar. O fato de você não estar aqui presencialmente não nos impede que hoje a gente tenha tecnologia para isso. Então eu falo para vocês, acreditem. E assim, quando eu entro num local, eu estava vindo para cá e aquela coisa assim, sabe? O Uber atrasou. Aí tô eu assim, ai meu Deus do céu. Aí entro no Uber. Ô moça, esse caminho não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, eu não moro em Porto Alegre, como é que eu vou saber o caminho? Gente, sabe quando dá aquela agonia? Eu tenho que chegar? Então eu falei assim, opa, peraí, eu não posso me contaminar com essa energia, porque eu tenho que chegar. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente vai achar o caminho. Calma aí, né? Vamos embora que todos os caminhos levam a Deus. Então a gente dá um jeito, a gente vai achar. Eu vou chegar, se for 5 minutinhos a mais, 5 a menos, não tem problema, a gente dá um jeito, vamos falar de tudo. Eu falei assim, ó, quando a gente começa a ter pensamentos bons, a gente atrai coisas boas. Então não está na hora de pensar coisas, né, que não são. Então eu falei assim, ó, na hora da prova, isso serve para vocês também. Tá fazendo uma questão, sentiu que aquela questão não está fluindo? Pula, parte para outra. Você fez uma programação, vou começar pelas questões de direito do trabalho. Chegou lá, abriu o direito do trabalho, falou assim, poxa, não está fluindo muito. Planejei começar por trabalho, mas sei lá. Então muda a disciplina, vai para outra disciplina. Depois você volta para aquela. Às vezes é um momento. E a gente tem que estar assim, ó, disposto a ter plano B, estratégias de estudo. Ok? Então vamos lá. Agora eu quero falar um pouquinho de um outro assunto que me veio à mente aqui. Terceirização. Vamos embora? Quando falamos em terceirização, pensou em terceirização, o que logo vem? Lei 6.019 de 74. Por que ao falar em terceirização, vem a Lei 6.019 de 74? Porque em 2017, até mesmo antes da reforma trabalhista, o que aconteceu? Em 2017, mesmo antes da reforma, a gente já teve uma alteração na Lei 6.019 de 74. Foi no inicinho de 2017. E depois, com a reforma trabalhista, em novembro, esses dispositivos foram novamente alterados. O que aconteceu com isso? Quando hoje eu me deparo com a Lei 6.019 de 74, essa lei, originariamente, ela falava do trabalhador temporário. E ela continua falando do trabalhador temporário. Só que além de falar do trabalhador temporário, o que a 6.019 fez? Fala do trabalhador temporário, mas também ganhou dispositivos para falar da terceirização de um modo geral. Então, olha só. Hoje, quando a gente fala em regras gerais sobre terceirização, alguns dispositivos estão lá na 6.019. Se você não lembra deles, anota. Depois você vai passar os olhos. Se você está lembrando aí, vamos puxando o gancho. Olha só. Passou os olhos na 6.019, de 74. Aí apareceram aqueles artigos assim, 4A, 4B,
4C, 5A, aqueles dispositivos que são incluídos depois e tem aquelas letrinhas A, B, C. Esses dispositivos, eles foram incluídos em 2017, no início do ano e depois alterados pela reforma trabalhista, e eles tratam das regrinhas gerais sobre terceirização. Quando eu falo em terceirizar, 3 pessoas apareceram nessa história. Então, ao terceirizar, vamos lembrar, pensando em regras gerais sobre terceirização, a gente sabe que quando o tema é terceirização, o que nós temos? Na Lei 6.019 de 74, esse daqui, né, é o prestador do serviço. Ele que é o prestador dos serviços, ele é ligado a uma empresa prestadora de serviços a terceiros. Essa empresa prestadora de serviços a terceiros, ela é a empregadora dele. Então, ele tem vínculo, CTPS, vínculo de emprego com a empresa prestadora de serviço. Então, ele é empregado da empresa prestadora de serviço. Essa empresa prestadora de serviços a terceiros, por força de lei, aí a definição vem no artigo 4A da Lei 6.019 de 74. Quando a gente chega, no artigo 4A, esse artigo diz: a empresa prestadora de serviços a terceiros tem que ser uma pessoa jurídica de direito privado. Essa pessoa jurídica de direito privado, ela é o quê? Contratada. Então, contratada por quem? A lei dá o nome de contratante. É o contratante tomador do serviço. Esse contratante tomador do serviço faz um contrato com a empresa prestadora de serviço. Aqui entra em cena destacando o artigo 5A. Todos esses artigos, 4A, 5A, todos da 6.019 de 74. Pessoal, empresa prestadora de serviços tem que ser pessoa jurídica de direito privado, mas o contratante pode ser uma pessoa física ou o contratante pode ser uma pessoa jurídica. Uma coisa é fato. Fruto deste contrato que liga a empresa prestadora de serviços a terceiros com o contratante, esta pessoa aqui, a gente encontra com ela aqui, ó. Quem está usufruindo do trabalho dela? O contratante. Então vamos lá. A gente não falou de responsabilidade? A gente sabe muito bem que alguém pode vir a responder por direitos trabalhistas e esse alguém nem sempre é diretamente o próprio empregador. O empregador desta pessoa é a empresa prestadora de serviços a terceiros, mas a contratante, como usufruiu, tomou, se beneficiou da prestação, ela também pode ter responsabilidade. Vamos comigo, puxa da memória. Que tipo de responsabilidade é essa? Subsidiária, muito bem, vocês estão muito bem, gente. Já tô vendo assim, olha, só tô vendo energia boa, só tô vendo gente tirando notão. Acho que as questões de trabalho vocês vão, ó, gabaritar. Vai chegar lá em trabalho, tá todo mundo afiado. Então, a responsabilidade aqui é uma responsabilidade subsidiária, viu? Então, olha só. Só que o que acontece? Eu tenho devedor direto e principal, a empresa prestadora de serviço, e eu tenho, então, o contratante com a responsabilidade subsidiária. Ok. Vamos agora aproveitar e lembrar de uma coisa. Existe a possibilidade desta terceirização, ao invés de estar acontecendo no âmbito privado, eu posso estar diante de uma terceirização acontecendo no âmbito da administração pública. Vamos lembrar de algumas coisas? Como é que na hora da prova você vai saber se a terceirização é privada ou se ela está acontecendo no âmbito da administração? Para quem olha? Para o contratante. Olhe para a empresa que está contratando. Veja se ela pertence ao âmbito privado ou ao âmbito da administração pública. Já vimos o seguinte: a responsabilidade do contratante é subsidiária.
Agora vamos aproveitar. E se aparecer uma questão na prova e o contratante pertencer à administração pública, muda alguma coisa? Muda. O que muda? Vamos lembrar? Toda vez que a administração pública entra em cena, primeira coisa que a gente vai ter que lembrar. Se a administração pública for o contratante, a primeira coisa que a gente deve lembrar, licitação. Então, em regra, para escolher qual vai ser a empresa pertencente, pessoa jurídica de direito privado, que vai prestar serviços para a administração, licitação. Quando a gente fala em licitar, não tem uma série de exigências de uma licitação? Então, assim, é uma burocracia danada, uma série de exigências. Uma delas, prova da regularidade trabalhista. Então, lá na Lei de Licitações e Contratos, na 8666 de 93, dentre tantas coisas, tem que se provar a regularidade da empresa. Como é que uma empresa demonstra sua regularidade trabalhista? Aí a gente lembra da CNDT, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Aí temos na CLT o artigo 642-A da CLT. O 642-A fala dessa tal certidão negativa de débitos trabalhistas. Ela é expedida eletrônica e gratuitamente. Se a empresa, então, conseguir a sua CNDT, a lei fala também que em alguns momentos a certidão até pode ser positiva, mas se tiver efeito negativo também serve. Isso tudo está lá no artigo 642-A da CLT. Chegamos ao 642-A, imagine. A empresa conseguiu a certidão e ela então, juntamente com todas as outras exigências, todos os outros documentos necessários, aquela empresa foi a escolhida. Ela vai prestar serviços para a administração. Certa vez, fizeram uma questão na segunda fase de direito do trabalho e quando uma empresa, houve uma condenação, a empresa não pagou, ela fez um acordo perante o juiz e não cumpriu o acordo, o nome da empresa entra num Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Por isso, que se o nome da empresa está lá no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, quando colocarem lá os dados eletronicamente, vai acusar que a empresa está com o nome no banco de devedores e aí vai acusar na hora da certidão que ela tem problemas com a Justiça do Trabalho. Lembrando, não é que ela não possa ter ações tramitando. O que ela não pode? Como eu falei, foi condenada e não pagou, ela fez um acordo judicialmente e não cumpriu, aí ela entra mesmo com o nome sujo. Aí certa vez perguntaram lá na questão, se o nome da empresa estiver no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, qual é a imediata consequência para esta empresa? Gente, se o nome dela estiver sujo na lista negra, na hora que for buscar a certidão, ela não vai conseguir a documentação necessária. Então, esta empresa, se está com o nome lá no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, a consequência direta para ela, não vai conseguir participar da licitação. Se ela não participar da licitação, ela não consegue ser a escolhida. Eu fiz isso porque, como foi questão da segunda fase, vai que eles pegam e transformam aquilo numa questãozinha objetiva para a nossa primeira fase. Queridos, não deu problema, não vamos desandar com o negócio não. Deu certo e a empresa foi a escolhida. Se a empresa foi a escolhida, agora o contratante, você está olhando para o contratante e este contratante pertence à administração pública. A questão é, como é que fica a responsabilidade trabalhista? O que eu preciso me lembrar da responsabilidade trabalhista? O contratante, quando é administração pública, a administração pública somente vai possuir responsabilidade trabalhista de forma subsidiária, só vai ter responsabilidade de forma subsidiária se tiver o quê? Se tiver provas concretas em juízo que houve o quê? Culpa por parte da administração. Quando eu falo em conduta culposa, isso remete a gente para quê? Como é que é a culpa?
negligência, né? Imprudência, imperícia. Então, quando a conduta ela é culposa, nesse caso seria uma negligência. Por conta de uma negligência, por que negligência? Porque não fiscalizou. Então, se não houver fiscalização, se a administração pública não fiscalizou aquele contrato, foi lá, foi zelosa ao contratar a empresa prestadora de serviço, mas não fiscalizou a execução do contrato e deixou um monte de problemas trabalhistas aparecerem, automaticamente, aí sim ela pode responder. Então, qual é a dica na hora da prova? Se aparecer a administração pública, o que a gente vai procurar na questão, se essa for a questão, quando você abrir a sua prova e cair terceirização? Se for uma terceirização no âmbito da administração, para saber se a administração responde ou se ela está isenta de responsabilidade, o que a gente procura? Se houve fiscalização ou não houve fiscalização. Como alguém falou aí, ó, se teve culpa ou não teve culpa. Se a administração pública fiscalizou, ela está isenta de responsabilidade. Agora, se ela não fiscalizou, deixou de lado, foi negligente pela responsabilidade culposa, ela vai ter responsabilidade de forma subsidiária. Então, no âmbito privado, a responsabilidade, ela é assim, ó, basta o devedor principal não pagar, que nasce automaticamente a responsabilidade subsidiária. Já no âmbito da administração, como a gente tem uma série de outras coisas que precisamos conjugar, e isso nos leva inclusive para a Lei de Licitações, a 8666 de 93, acaba que a administração não responde automaticamente. Não basta o mero inadimplemento do devedor principal. A administração, para que ela venha a responder, ela tem que agir com culpa, foi negligente, não fiscalizou, aí ela pode responder. Então, a Lei 6.019 de 74, ela sofreu alterações e ela veio trabalhando, então, com regras gerais de terceirização. Agora eu quero, mais uma vez, falando em terceirização, que eu acho que pode ser aquele pontinho que eles vão escolher sobre terceirização. Alerta máximo. Quando a estrutura da terceirização foi criada, tá? Que isso vem, assim, quando a gente pensa na terceirização do jeitinho que está hoje, isso veio do pós-Segunda Guerra, lá no direito norte-americano, começou a acontecer nos Estados Unidos, blá, 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 blá. Qual a essência da terceirização? Isso aconteceu lá atrás, por quê? Porque durante a Segunda Guerra, aquele momento, os Estados Unidos precisavam, como eles estavam fornecendo, eles foram aliados na hora da guerra, estavam fornecendo o quê? Eles começaram a fornecer muito armamento. Qual era a ideia? A gente tem que produzir. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, concentrar na atividade principal e vamos deixar aquelas atividades que são meio para outros fazerem. Estou só mostrando isso para vocês, só para vocês entenderem. Ninguém vai te perguntar se foi lá no pós-Segunda Guerra ou durante a Segunda Guerra que veio, não. Mas você vai gravar de uma coisa aqui, ó. Tá dentro da gente, porque foi a origem da terceirização. Durante anos e anos e anos, qual era a nossa regra de terceirização? A atividade principal não podia ser terceirizada. A atividade principal tinha que ser mantida. Agora, aquelas atividades meio podiam ser o quê? Terceirizadas. Por que eu pedi para ligar o alerta? Porque veio a reforma trabalhista e alterações que já tinham acontecido no início do ano com a reforma trabalhista foi sedimentado. O que está escrito, que automaticamente diz, olha, na hora em que houver esta terceirização, o que está escrito na 6.019 de 74 diz assim, ó, é possível que se terceirize quaisquer atividades. Aquela ideia de atividade meio, atividade fim, pode ser terceirizado o quê? Falou só, pode ter a terceirização em quaisquer atividades. E se na hora dessa coisa, mas o que é qualquer atividade? Quaisquer atividades? Então eles colocam, tanto no artigo 4A, quanto no artigo 5A, quando falam da empresa prestadora e da contratante, fala quaisquer atividades, vírgula, inclusive sua atividade
principal, sabe? Então, assim, essa foi uma grande modificação e vale a pena chamar atenção, porque durante anos e anos e anos, até na própria origem da terceirização, por isso que eu falei para vocês, a gente estava muito acostumado a fazer aquela separação, se a atividade era meio, se a atividade era fim, e aí eles fizeram o quê? Quaisquer atividades, inclusive a atividade principal, ok? Então fica a dica para vocês. Aproveitando que a gente falou da Lei 6.019 de 74, vamos fazer o seguinte. A gente fala muito da 6.019 de 74 hoje por conta dessa alteração e por conta dessa estrutura que a gente veio então trabalhando. Essa questão aqui, que inclusive trata da responsabilidade da administração pública, é um tema super importante. Isso aqui, por conta de ter previsão na lei de licitações e toda uma polêmica, isso aqui já foi objeto de ação direta de constitucionalidade, a ADC 16. Recentemente a gente teve decisão do Supremo, porque havia muito essa polêmica se a administração podia ou não podia ser responsabilizada. E o que o STF deixou claro no julgamento? Falou, ó, a responsabilidade até pode existir, mas ela não pode ser uma responsabilidade automática. Depende efetivamente da prova da culpa. Então, assim, um assunto perfeito para cair na prova. Pode realmente aparecer. Aí eu falo para vocês. Só que a 6.019 de 74, originariamente, ela era de uma situação que envolvia um outro tipo de trabalhador, chamado trabalhador temporário. O trabalhador temporário tem um esquema muito parecido com a terceirização. Na verdade, o temporário, ele leva a gente para uma intermediação da mão de obra. Mas são 3 pessoas envolvidas, então o esquema do temporário é muito parecido com a terceirização. O que eu trago do trabalhador temporário, né? Quando a gente vai até a Lei 6.019 de 74, continuando na 6.019, a gente pode ir até o artigo 10 da 6.019 de 74. E aí eu vou aproveitar, só ganhando espaço, porque como a gente envolve uma série de regrinhas, é bom para a gente aproveitar aqui. E olha o que vai acontecer. Quando a gente fala do trabalhador temporário, ele então tem um esquema muito similar à terceirização. Na verdade, é uma intermediação da mão de obra. Então, olha como é bem parecido. Na verdade, tem o mesmo esquema de triangularização. Ele é o trabalhador temporário. Ele, que é trabalhador temporário, ele é ligado a uma empresa de trabalho temporário. Esta empresa de trabalho temporário, ela é contratada. Ela é contratada por quem? Ela é contratada por uma tomadora do serviço. Essa empresa tomadora do serviço, quando que ela pode pensar em lançar mão de um trabalhador temporário? Lei 6.019 de 74, porque os donos da casa, originariamente, essa lei era apenas do temporário. O artigo 2º da lei define o que é o trabalho temporário. Vamos lembrar o que é o trabalho temporário? O trabalho temporário, o nome já diz, vai ser durante um tempo. Mas quais são os motivos? O que autoriza essa empresa tomadora para a gente estar diante de uma situação dessa em prova? O que eu posso trazer para a ideia de um temporário? Esse tomador aqui, ou empresa tomadora, ela está diante de necessidade transitória de substituição de pessoal. Então, ela precisa, por um tempo, substituir pessoal. Então, um dos motivos, o artigo 2º diz necessidade transitória de substituição de pessoal. Ju, como assim necessidade transitória de substituição de pessoal? O que é isso? Tá bom, vamos lá. Seria o seguinte, ó. O empregado desta empresa vai sair de férias e ela quer contratar outro só para ficar no lugar dele enquanto ele está de férias. Mas ela não quer contratar diretamente. Ela prefere contratar uma empresa de trabalho temporário
paga para essa empresa de trabalho temporário, diz qual é o perfil do profissional que ela precisa e a empresa então vai mandar uma pessoa para ali substituir o outro que está de férias. Uma empregada, por exemplo, vai sair de licença maternidade e esta empresa quer colocar uma outra pessoa no lugar. O empregado vai fazer uma cirurgia, avisou que vai ficar um bom tempo afastado. Ele quer contratar alguém só para ficar no lugar dele. Necessidade transitória de substituir pessoal. Qual é a outra situação que pode aparecer para a gente numa prova, autorizando esta empresa a lançar mão da contratação de um temporário? Quando acontece a chamada demanda complementar de serviço. Quando a gente fala em demanda complementar de serviço, o que é uma demanda complementar de serviço? O próprio artigo 2º explica o que é. Então, se na hora de uma prova aparecer demanda complementar de serviço, o que seria? Olha, ele diz assim, demanda complementar de serviço, salvo engano, eu acho que é o parágrafo 1º do artigo 2º, se não for o parágrafo 1º, é o 2º, muito obrigada, querido. Então, olha só, é o artigo 2º, parágrafo 2º. Ele explica, então, o que é a demanda complementar. E aí fala assim, ó, demanda complementar é aquela demanda, assim, que ela é imprevisível. Então, imagina, a empresa fecha um negócio muito bom, mas tem um prazo muito exíguo para entrega, e aí ela tem que dar conta rapidamente para poder, né, entregar aquele trabalho que ela não podia dizer não, era muito bom, mas ela fala, eu não vou ter gente para fazer isso tudo não, vou ter que contratar mais gente para me ajudar. Então, foi uma demanda imprevisível, mas que ela vai ter só por um período. Então, ela pode contratar o quê? Temporários. Só que explica aqui a lei que a demanda complementar não é só aquela demanda imprevisível. Às vezes, ela é previsível, só que ela é sazonal, exatamente. Ela é sazonal, ela é esporádica, ela tem de vez em quando. Eu sei que vai ter, mas ela tem uma sazonalidade. Aí a gente dá um exemplo que é clássico, mas é bom de lembrar. Uma loja que sabe que na época do Natal tem sempre aumento das vendas. Então, o que ela faz? Ela já sabe que toda época do Natal ela contrata mais gente para trabalhar. Só veja uma coisa. Se esta empresa ela quiser contratar um temporário, temporário não é contratado diretamente. Se o empregador quiser contratar diretamente, ele não vai usar a Lei 6.019 de 74. Aonde eu quero chegar? Lembra do contrato de prazo determinado? Se o empregador não quiser contratar empresa de trabalho temporário, quiser diretamente contratar uma pessoa, ele vai ter que contratar à luz da CLT. Faça, então, empregador, um contrato com esta pessoa diretamente por prazo determinado. Agora, se você quiser, ao invés de contratar diretamente, o que eu costumo dizer? Às vezes, para contratar um, tem que entrevistar 50. Então, às vezes, a pessoa não tem tempo. Ela prefere fazer o quê? Entra em contato com a empresa de trabalho temporário, paga para a empresa e usufrui, então, do trabalho deste temporário. Então, aqui, se o empregador resolver usar essa utilização aqui do trabalhador temporário, vai ter que fazer dentro desse cenário das 3 pessoas envolvidas. Ótimo, o nome dele, trabalhador temporário. Então, assim, quanto tempo pode durar esta contratação? Alerta máximo ligado, né? Por quê? Porque o alerta máximo ligado, porque houve alteração neste lapso temporal. Durante muito tempo foi de um jeito, depois mudou. Então pode cair para ver se alguém está desatualizado. Vocês estão em dia? Vamos embora, vamos lembrar aonde que fala, né, sobre o prazo. O artigo 10 fala sobre o prazo da contratação. Quando chegamos ao artigo 10, que fala quanto tempo esta contratação pode durar, o que nós vamos visualizar? O parágrafo 1º diz, esta contratação pode durar até 180 dias. Esses 180 dias não precisam ser diretos 180 dias, até 180 dias. Como é que está escrito na lei assim, ó? Consecutivos ou não? Consecutivos ou não. Então, os 180 dias não precisam ser diretos, eles podem ser consecutivos ou não. Até 180, prazo regulamentar para a contratação do temporário. Poxa, queria prorrogar este contrato. Então tá bem, você pode prorrogar.
O parágrafo 2º vai falar de prorrogação e diz que pode prorrogar por mais até 90 dias. Então, eu tenho um prazo inicial de até 180. Mas olha só uma coisa, você só pensa em prorrogar se já gastou os 180 dias, combinado? Até 180 dias não se fala em prorrogação. Como é que eu penso em prorrogar? Se eu já gastei os 180 e quero ficar com este temporário mais dias. Aí, se gastou os 180 e quer ficar com ele mais dias, você pode ficar por mais quantos dias? Mais até 90. 180 mais 90, 270 dias. 270 é o prazo máximo. Aí, outra coisa, para finalizarmos, alguns detalhes. Primeiro, gastei os 270 dias. Como é que chegamos em 270? 180 mais 90. Aí eu queria ficar mais tempo com ele. Falei assim, ó, esse contrato não dá, ele chegou no limite máximo. Ah, então eu vou fazer um novo contrato com ele. Até pode, mas o que eu vou ter que fazer? O parágrafo 5º diz, se for fazer um novo contrato, vai ter que esperar pelo menos 90 dias. Esperou 90 dias, gastou os 270, quer novamente contratá-lo, tem que esperar pelo menos 90 dias para fazer uma nova contratação. Então, este é o trabalhador temporário. Para fecharmos a ideia do temporário, comigo, vamos recapitular? Quem é o devedor principal dos direitos trabalhistas envolvidos? A empresa de trabalho temporário. Mas a empresa tomadora está usufruindo. Então, que tipo de responsabilidade que a empresa tomadora possui? Subsidiária. Perfeito, subsidiária. Vem a hora do alerta máximo ligado. Qual é o alerta máximo? É aquele detalhe. Aquele que só acerta na hora da prova, quem conhece? Que detalhe é esse? A empresa tomadora normalmente tem responsabilidade subsidiária. Olha o alerta. Aparece na prova assim, ó. A empresa de trabalho temporário faliu. A empresa de trabalho temporário faliu. Olha o alerta. O que acontece? Se vier este pequeno detalhe, a empresa de trabalho temporário foi à falência. Se a empresa de trabalho temporário for à falência, a responsabilidade se torna solidária. Se a empresa de trabalho temporário for à falência, a responsabilidade se torna solidária. Ju, aonde está isso na lei? No artigo 16. Depois, se vocês quiserem conferir, na 6.019 de 74, é o artigo 16 que traz, então, a responsabilidade se tornando solidária se, por acaso, esta empresa de trabalho temporário for à falência. Então, em regra, a responsabilidade é subsidiária, mas se falar que a empresa de trabalho temporário faliu, havendo a falência, a responsabilidade se torna solidária, certo? Subsidiária, regra, empresa de trabalho temporário foi à falência, a responsabilidade passa a ser solidária. Eu posso contratar Até até 180 dias? 180. Contratei 90 dias. Se você já gastou 180, aí você pode pensar. Pode. Aí contratei no primeiro momento por 90. Ocorre que eu não tenho serviço nos próximos 30 dias. Eu encerro. Eu posso recontratar por mais 180? Posso? Na verdade, eu vou dizer assim, olha, detalhes práticos de contratação começam a dar divergências em pequenos pontos, dependendo do tipo de trabalho, quantas coisas. Eu vou falar para vocês. Esse tipo aqui, como isso daqui é uma coisa nova, e eles só jogaram dessa forma, na prática, de verdade, dia a dia. Sabe a selva? A selva que eu falo é da porta para fora. Na selva, está dando controvérsia com algumas formas de contabilização. Para nós, o tipo de prova nossa tranquiliza um pouco, porque eu falo para vocês assim, ó, quando cai, vai cair letra da lei. Então, assim, alguns detalhes práticos têm gerado polêmicas e algumas divergências de interpretações. Para nós agora, eu falo para vocês, tranquilizo para que vocês façam pela letra da lei, que é normalmente o perfil da prova de vocês, sabe? Oi, querido, você ia falar alguma coisa? Não, você só ia falar assim, tô sentindo que você vai cair na prova, foi isso, né? Então tá bom. Então vamos lá. Questão 79.
A questão 79. Então, gente, sabe como é que é? Já avisaram que essa é a questão 79 da prova, ok? Hã? 72. Então tá bom. Então vamos embora. Queridos, vamos agora para a nossa próxima dica. Nossa próxima dica aqui, eu anotei alguns tópicos para a gente trabalhar. A próxima dica, ela é sobre compensação da jornada. Então vamos lá, uma próxima dica sobre compensação. Vamos dar uma olhadinha no artigo 59 da CLT. Compensar a jornada. Artigo 59 da CLT. Como o artigo 59 da CLT foi alterado, eu trago para vocês o seguinte. Como o artigo 59 fala de compensar a jornada, eu vou chamar a atenção do seguinte. Quando uma pessoa trabalha além da sua jornada, no primeiro momento, a gente pensa em horas extraordinárias. Então, se ela trabalha além da sua jornada, estamos pensando então em horas extras. Só que a própria Constituição fala deste instituto, compensação da jornada. Então, o que eu lhe chamo a atenção? Quando a gente fala em banco de horas, o banco de horas, ele vem espelhando um exemplo de compensação. Quando falamos em banco de horas, o artigo 59, que está entrando em cena aqui no nosso papo, no parágrafo 2º, inicialmente, quando se fala em banco de horas, a gente só pensava em banco de horas para fazer uma compensação anual. Então, o que é o banco de horas? Institui o banco de horas, vai contando as horas a mais aí trabalhadas. Ao invés de eu te pagar como hora extra, você compensa com o não trabalho em outros dias. Quando o banco de horas foi pensado, como o banco de horas poderia ser instituído na empresa? O banco de horas anual, ele só pode ser pactuado por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Então, se uma empresa quiser utilizar o banco de horas, em regra tem que ser como a pactuação? Por acordo coletivo ou convenção coletiva. O que mudou? Mudou que, com a reforma trabalhista, foi possível um banco de horas também para compensação num limite máximo de 6 meses. Se eu falo de uma compensação, veio a reforma trabalhista, num limite máximo de 6 meses, eu já passo numa compensação o quê? Semestral. Semestral, semestre. Isso é uma novidade, porque antes não se falava em quê? Em banco de horas para se compensar em 6 meses. O banco de horas era para compensar o quê? Anualmente. Foi mantido o banco de horas anual. Mas olha o que aconteceu com o banco de horas semestral. Vamos lá. 59 da CLT. O banco de horas, ele poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Pode ser pactuado por acordo individual escrito. Então, se for semestral, claro que pode ser por acordo coletivo ou convenção coletiva. Pode. Mas o que vai acontecer? Também pode ser pactuado por acordo individual escrito. Acordo individual escrito entre empregado e empregador. Isso aqui só pode, se eu estiver falando, comparando o banco anual com o banco semestral, só pode por acordo individual escrito entre empregado e empregador, se olhar na hora da prova e falar que a compensação do banco de horas vai ser dentro do limite máximo de 6 meses. Porque se a compensação for anual, compensação anual só pode ser por acordo coletivo ou convenção coletiva. O que aconteceu também com a reforma trabalhista? Houve a possibilidade de se fazer uma compensação mensal. E quando se fala em compensação mensal, quer dizer, é uma compensação feita dentro do próprio mês. Então, assim, o empregado trabalhou a mais. E aí pensando em fazer o quê? Compensando dentro do próprio mês que aquilo aconteceu. Então, olha o artigo 59, eu faço a leitura para que a gente grave exatamente do jeitinho como está previsto na lei. E olha o que está aqui. Dentro do que está previsto na lei, diz assim, ó, a compensação é lícito regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual
tácito ou escrito quando houver a compensação dentro do mesmo mês. Então, eu posso ter ainda um acordo individual. Pessoal, acordo individual é o que a gente dá um nome para o acordo feito dentro da empresa entre o empregado e o empregador. Quando falamos em acordo individual, não tem âmbito de sindicato, é empregado e empregador. Só que o que acontece? Quando a compensação, que aparece em prova uma compensação por escrito. A compensação por escrito é para compensar dentro do limite máximo de 6 meses. Agora, se por acaso for para compensar no próprio mês, o acordo individual pode ser tácito ou ele pode acontecer por escrito. Isso aqui é uma novidade. O que é um acordo tácito? Não precisa estar escrito, mas se você trabalhou a mais e dentro do próprio mês você teve lá momentos de folga e foi aquilo dentro do próprio mês, no exato, proporção que você trabalhou a mais dentro do próprio mês, automaticamente você teve não trabalho em outros dias, tá bom que não está escrito. Mas se aquilo aconteceu e dentro do próprio mês, então eu presumo que foi o quê? A compensação. Então, não é nada, não é nada? Nossa prova não é uma prova objetiva? Nossa prova não tem um enfoque muito de letra da lei? Então esses detalhes são importantes. Por isso que eu aproveitei esse momento para a gente pegar alguns pontos que foram objeto de modificação e ir chamando a atenção daquilo que mudou e eles podem efetivamente cobrar na nossa prova, ok? Então, falando um pouquinho de compensação da jornada, essa é uma dica importante. Uma outra dica importante também para a gente. Sabe, quando falamos de teletrabalho? O que é o teletrabalho? Tele quer dizer a distância. Então, teletrabalho. Acho que é uma boa pedida para a prova. O teletrabalhador ganhou um capítulo próprio na CLT. Qual é a sequência de artigos que fala do teletrabalho? 75A ao 75E. Da CLT. Do 75A ao 75E, a gente tem a sequência de artigos que vai falar justamente do teletrabalhador. Pessoal, o teletrabalhador é aquele que trabalha com tecnologia da informação e da comunicação. O tipo de trabalho é preponderantemente por tecnologia da informação e da comunicação. Mas escuta o que eu estou lhe dizendo. Está lá no 75B de bola nessa sequência. Ele trabalha preponderantemente utilizando tecnologia da informação e da comunicação, mas não impede que ele tenha comparecimentos pontuais à empresa. O fato dele comparecer pontualmente não descaracteriza o teletrabalho. Agora, alerta ligado para o teletrabalho. O teletrabalhador ganhou um capítulo próprio. Mas o que fizeram com ele? Lá no capítulo da duração do trabalho, o artigo 62 da CLT, 62. O artigo 62 traz aqueles que estão excluídos do capítulo da duração do trabalho. Quando o artigo 62 trouxe algumas pessoas que estão excluídas do capítulo da duração do trabalho, do que trata o capítulo da duração do trabalho? Jornada de trabalho, hora extraordinária, intervalos. Aquelas pessoas que estão no artigo 62, elas não têm nada disso. O que a reforma trabalhista fez? Foi lá no artigo 62 e incluiu o inciso 3. Quem passou a fazer parte, então? O teletrabalhador. Então, o teletrabalhador ganhou um capítulo próprio com algumas regrinhas. Mas, por outro lado, o 62, inciso 3, excluiu o teletrabalhador do capítulo da duração do trabalho. Entendam o que eu vou dizer. A lei deixou claro assim, teletrabalhador é diferente de trabalhador externo. A legislação quis deixar bem claro. Teletrabalho diferente de externo. Porque nem todo mundo que trabalha externamente é de teletrabalhador, tá? E nossa prova não é prova objetiva, letra de lei. A chance de cair do jeitinho como está na lei é muito grande, porque é o perfil da prova.
Para provas como a nossa, o teletrabalhador está excluído do capítulo da duração. Depois que vocês passarem na prova, depois que tiverem com a carteira em mãos, aí a gente tenta criar formas de interpretações para tentar ajudar essas pessoas, certo? Mas o tipo de prova de vocês não comporta agora a gente ficar com teses, sabe? Agora, o tipo dessa prova é prova letra da lei. Então, para nós agora, teletrabalhador, 62, inciso 3, ele está excluído do capítulo da duração do trabalho. Depois, quando a gente vai advogar, que a gente cria teses, a gente conversa depois numa pós, num outro momento, porque eu já estou falando para vocês, tem como a gente tentar o quê? Argumentar. Senão, a gente fazendo letra da lei, 62, inciso 3, excluídos do capítulo da duração. Vamos agora para uma próxima dica. Atividades insalubres. Sabe quando a gente fala da insalubridade? Tem um artigo que eu acho ele foi alterado pela reforma trabalhista, tá? E ele mistura atividades insalubres e aquela gestante ou lactante. Então você imagina, aparece na prova e isso mexe com mais de um assunto. Fala da insalubridade e fala também daquela gestante ou lactante. O que acontece? Estamos falando do 394A da CLT. Aquele dispositivo, vamos trabalhar com ele e ele traz o seguinte. Imagine quando estamos falando de gestantes, lactantes e a atividade que ela desenvolve é uma atividade insalubre. Insalubridade tem uma particularidade, vamos puxar da memória? A insalubridade pode ser em grau mínimo, em grau médio ou em grau máximo. Então vamos ao 394A, momento para a gente extrair o que está aqui na legislação. Diz assim, sem prejuízo de sua remuneração, pare tudo. Se a lei fala sem prejuízo da remuneração, se é sem prejuízo, ela continua recebendo o quê? A remuneração. Porque quando fala sem prejuízo, quer dizer o quê? Não perde. Porque se perder será com prejuízo, né, gente? Então é sem prejuízo, quer dizer, continua recebendo a remuneração. Sem prejuízo da remuneração, nesta, incluído o valor do adicional de insalubridade, quer dizer, continua recebendo e também o adicional é pago, a empregada deverá ser afastada. 1. Atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação. Lembra da insalubridade? Grau mínimo, grau médio, grau máximo. Aparece que a empregada está grávida e narra na questão que a insalubridade da atividade que ela trabalha é em grau máximo. Se é em grau máximo, gente, ela vai ter que ficar afastada durante toda a gestação. Ela tem que ser afastada daquela atividade insalubre, certo? Porque na empresa, nem sempre todas as atividades são insalubres, vocês concordam comigo? Não podem ter outros setores da empresa não insalubres, então ela sai da atividade e vai para outra. Só em casos excepcionais, se todas as atividades forem insalubres, aí ela vai ter que ficar realmente afastada em caráter ali excepcional, senão é só colocá-la em outra atividade. Agora, se a insalubridade for em grau máximo, ela tem que ficar afastada durante toda a gestação. Agora vamos ao inciso 2 do 394A. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo. O que vai acontecer? E se não for em grau máximo a insalubridade? E se aparecer uma questão na prova, narrando esta situação, mas com a insalubridade em grau mínimo ou médio? Vamos lá continuar lendo. Diz assim, se a insalubridade for em grau médio ou mínimo, ela vai ser afastada quando? Quando apresentar atestado emitido por médico da confiança que recomende o afastamento durante a gestação. Então, ela não é automaticamente afastada. Se a insalubridade ela for de grau mínimo ou médio, o que ela faz para ser afastada da função? Ela apresenta um atestado, né? E esse atestado médico vai fazer o quê? Recomendar que ela seja afastada. Quando a atividade é insalubre em grau máximo, afasta logo, já afasta durante toda a gestação. Quando é de grau médio ou mínimo, o que faz?
existe a necessidade, se apresenta um atestado médico pedindo, então, o afastamento daquela atividade. 3. 394, inciso 3. Atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a lactação, amamentação. Então, o que vai acontecer? Dependentemente do grau, se está falando da lactação, se tiver também um atestado, aí diz, ó, aí nesse caso, para lactante, aí já estou falando do quê? Amamentação, lactação, tendo o atestado médico, aí não importa o grau. Se o atestado médico recomendar que deve se afastar, automaticamente deve ser afastada durante o período da lactação. Então, o 394A é o dispositivo, então, que eu chamo a atenção de vocês. Vocês se recordam que nós tivemos uma medida provisória e a medida provisória caiu, não foi convertida em lei? E alguns dispositivos da reforma trabalhista tinham sido alterados pela medida provisória, depois a medida provisória cai, volta ao texto da reforma trabalhista. Muito cuidado com o 394A, porque ele está neste rol de dispositivos. Veio com a reforma trabalhista, a medida provisória alterou. Como a medida provisória alterou, mas ela caiu e não foi convertida em lei, voltamos ao 394A com o texto originário incluído pela reforma trabalhista. Como esse é um artigo que tem esta peculiaridade, fica então registrado 394A. A banca gosta muito do tema insalubridade. A banca gosta muito quando se fala em gestante. Então, como são temas que a banca comumente toca nesses assuntos e artigo novo, por isso eu escolhi trazer para a gente aqui o 394A. Né, para nosso momento em que a gente está aqui fazendo nossa revisão. Outra coisa também, uma dica importante é quando falamos de uma categoria de empregados que antes da reforma trabalhista, esses empregados não existiam e eles foram criados com a reforma trabalhista. Empregados hipersuficientes. Todo mundo está muito acostumado com o empregado o quê? O hipossuficiente, a parte fraca da relação. Veio a reforma trabalhista, não escreveu esse nome, até porque hipossuficiente também não está escrito. Mas a reforma trabalhista criou o tal do empregado hipersuficiente. Quem são eles? Lá no capítulo do contrato, o artigo 444 da CLT, o 444 está lá no contrato de trabalho. O 444 com a reforma ganhou um parágrafo único. Então vamos lá. 444, parágrafo único, CLT. Queridos, se o 444 está inserido dentro do capítulo do contrato de trabalho, nós estamos falando de algo que vai ser ali contratado, estipulado. Se é contrato de trabalho, o contrato de trabalho liga quem? Empregado e empregador. Então, esse tipo de empregado hipersuficiente, estamos falando de uma contratação bilateral. Não tem sindicato na história, não. É ali, ó, empregado e empregador. O que pode ser feito? Liga seu alerta. Quem é o hipersuficiente? 444, parágrafo único. Primeira coisa, ele tem que ter diploma de nível superior. Olhou uma história lá, apareceu uma questão, ele é portador de diploma de nível superior. Opa, já acendeu o alerta. Só que não basta isso. Para ser um hipersuficiente, além de ter o diploma de nível superior, o que tem que acontecer? Eu tenho que olhar o salário que ele ganhava no mês. Por quê? Porque além de ter o diploma de nível superior, o salário mensal dele tem que ser igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários. Salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários. Meus amigos, o teto dos benefícios previdenciários, esse valor é atualizado de tempos em tempos. Hoje,
5 mil e qualquer coisa lá não chega a 6 mil reais. Então, vamos visualizar uma coisa. 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários dá 11 mil e pouco. Não chega a 12 mil reais. Isso só para vocês terem mais ou menos o quê? Um padrão de valores. 11 mil e pouco. Ok, quase 12. Esta pessoa, para ser o hipersuficiente, além de ter diploma de nível superior, o salário mensal dela tem que ser o quê? Igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios, ou seja, a este valor que eu falei para vocês, quase 12 mil reais. Se isto acontecer, ele pode negociar diretamente com o seu empregador e o que for negociado, em várias hipóteses possíveis, pode ser negociado de forma diferente do que está previsto na CLT. E também pode ser diferente do que está previsto até num acordo coletivo ou numa convenção coletiva. Ou seja, vai ter um valor muito grande. O 444, para esses empregados hipersuficientes, deu um poder muito grande de negociação. A autonomia, nesse caso das partes, ganhou o quê? Uma proporção tamanha. Por quê? Porque esta negociação, a gente fala em prevalência. Vocês já ouviram falar em prevalência do negociado sobre o legislado? Só que quando falamos no negociado sobre o legislado, essa palavra negociado leva a gente a acordo coletivo e convenção coletiva. Quando a gente fala do hipersuficiente, ele pode negociar, mas nem precisa que essa negociação seja por acordo e convenção. A negociação pode ser diretamente com o seu empregador. Então, olha só. Quando antes da reforma trabalhista, a gente pensava assim, ó, antes da reforma, o que está na lei, está na lei. Se você quiser pactuar algo diferente da lei, esse diferente tinha que ser para quê? Para melhor. Hoje, é possível, com a reforma trabalhista, se pactuar de fato algo diferente do que está na lei. E o diferente não necessariamente é para melhor. Se pactua, e o que se pactua é para respeitar a vontade do que foi pactuado. Só que vamos entender uma coisa. Isso foi possível com a reforma e, para os empregados de um modo geral, como esta negociação pode ser feita? Por acordo coletivo ou convenção coletiva. Agora, se ele for um empregado hipersuficiente, a negociação nem precisa ser feita por acordo e convenção. A negociação vai poder ser feita diretamente entre o empregado hipersuficiente e o seu empregador. Só que o que acontece? Isso leva a gente para o 444, parágrafo único da CLT, que é o hipersuficiente, e o 444 faz menção ao 611A da CLT. O 611A da CLT é o que fala da prevalência do negociado sobre o legislado. Quando o 611A fala de negociado prevalecendo sobre o legislado, o que o 611A trouxe para a gente? O que está no acordo e na convenção coletiva prevalece sobre o que está escrito na lei. Então, olha só, recapitulando. 611A. Do que trata mesmo o 611A se aparecer na prova? Prevalência do negociado sobre o legislado. O que é negociado? Acordo coletivo e convenção coletiva. Então, se eu estou falando de acordo e convenção, quem participa no acordo e na convenção? Sindicato da categoria. Então, olha só, 611A, prevalência do negociado sobre o legislado. Então, o que acontece? Foi criado o 611A com a reforma trabalhista, dando poder. Por acordo e convenção coletiva, muita coisa pode ser negociada por acordo e convenção, prevalece e pode ser diferente daquilo que está previsto na lei. Só que
Existem outros empregados que não estão aqui nesta regra geral. São outros empregados que passaram a ser chamados de empregados hipersuficientes. Quem são mesmo os hipersuficientes? Aqueles do 444. Diploma de nível superior e salário mensal igual ou superior a 2 vezes o teto dos benefícios previdenciários. O que acontece com o hipersuficiente? Sabe aquelas hipóteses que o 611A diz que pode ser pactuado diferente do que está na lei? Para quem é o hipersuficiente, pode ser pactuado, sim, diferente do que está na lei, só que ele nem precisa que esta pactuação seja por acordo e convenção. Para os hipersuficientes, eles têm ali considerado o quê? Um tipo de patamar que foi possibilitado que ele pudesse, então, negociar diretamente aquelas hipóteses lá do 611, sem precisar de acordo e convenção. O hipersuficiente pode negociar diretamente com o seu empregador. Sempre lembrando, meus queridos, existe um comando constitucional. Eu dei muito poder para negociação, dei muito poder para autonomia, seja por acordo ou convenção, ou seja diretamente para o hipersuficiente negociar. Mas vamos lembrar uma coisa, existe uma espinha dorsal que não pode ser atingida. Pode negociar, mas não é possível que com isso se rasgue direitos admitidos e garantidos como? Constitucionalmente. Eu não posso, nem para hipersuficiente, nem por acordo e convenção, falar que não vai pagar salário, né? Dizer que pode sair reduzindo a hora que quiser, não. Comando, a espinha dorsal da Constituição, ela tem que ser respeitada. Ficou claro? Lembrando, quem é aquele do prevalência do negociado sobre o legislado, 611. E lembrando que o hipersuficiente nem precisa da negociação por acordo e convenção. Ele pode negociar diretamente com o seu empregador. E eu vou falar. O hipersuficiente, o que ele negociar com o empregador, prevalece sobre o que está na lei. O que o hipersuficiente negociar prevalece sobre o que está previsto no acordo e na convenção. E o que o hipersuficiente negociar com o empregador prevalece sobre o que está no acordo. Quer dizer, deram muito poder. Parênteses. Será que na prática ele é tão hipersuficiente assim, né? Esse é o único medo, né, gente? Por quê? Será que ele vai ter tanta possibilidade de negociação com o seu empregador? Mas isso é para depois que a vermelhinha estiver na mão, né, não? Então eu escolhi alguns temas para que a gente pudesse, então, ir trabalhando, né? E chamando a atenção de alguns assuntos. A gente vai se encontrar novamente na nossa revisão final, né? Então a gente se encontra no sábado e eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer novas dicas, porque essas a gente já trabalhou e aí eu vou pegar mais pontos que foram objetos de modificação. Um beijo grande, bons estudos para vocês, foi ótimo.